Oi, queridos, tudo bom com vocês? Vamos para mais um tour 360, agora por um apartamento residencial de 70 metros quadrados, que eu vou mostrar para vocês no detalhe a planta, como ficou uma graça. Então, vem comigo que vocês vão conhecer a planta de layout e depois a decoração que eu fiz aqui no detalhe. Então, essa é a planta, essa daqui é a planta padrão. São 3 dormitórios, né? Sendo um banheiro reversível, vou mostrar aqui. Essa daqui é a nossa solução de decorado, tá? Então, são 3 dormitórios, sendo que esse aqui é suíte, esse daqui é um banheiro que atende tanto este quarto como este quarto. Percebe que ele tem 2 portas, né? Então, ele atende esse quarto aqui e ele também pode, no futuro, ser transformado numa suíte se você quiser fazer ampliação da sala, o que é uma solução bem bacana, né? Então, se você ampliar esse quarto para a sala fica maior e esse quarto você fecha aqui e transforma ele numa suíte. Eu fico com 2 suítes num apartamento de 70 metros. Então, aqui o que a gente fez? A entrada é por aqui a gente tem um lavabo de apoio, a gente deixou a mesa de jantar aqui com esse banco para ganhar essa circulação de entrada, deixar a entrada bem respirada. A cozinha a gente preferiu deixar ela aberta, então a gente fez uma integração de cozinha com a sala. Aqui a gente deixou atrás do sofá um aparador de apoio com essas 2 banquetas. Aqui tá a lavanderia na sequência, então eu coloco sempre esse tampo alinhando, né, esticando a cozinha na direção da lavanderia. Poderia ter uma porta aqui fechando, se eu não quisesse ter essa bagunça, né, evidente, mas a gente preferiu deixar tudo aberto. E aqui seria um terraço que eu integrei com a sala. Então eu deixei o sofá aqui ficou a bancada com a churrasqueira, e desse lado a gente emendou essa base da TV, a gente emendou com um apoio com um banco e mais uma mesinha aqui também que dá apoio a essa churrasqueira. Aqui a gente tem o primeiro dormitório, o segundo dormitório e a suíte master. Então agora eu vou mostrar para vocês no detalhe. Então, chegando, apartamento de 70 metros quadrados. Fechar aqui a porta. Então, como eu falei, como eu expliquei, a gente tem aqui já no primeiro plano a sala de jantar. Aqui a gente trabalhou uma palhinha nessa parede, eu vou mostrar bem de pertinho para vocês. Então, a gente tem um banco com a mesa, que essa mesa ficou num mármore. As cadeirinhas a gente entrou com esse tom terracota, para entrar com uma cor, mas uma cor leve, sem comprometer muito, né? Aqui a gente tem a sala, então, integrada com o terraço e integrada com a cozinha. Essa cozinha ficou bem ampla. Olha o tamanho dessa cozinha, para um apartamento de 70 metros, ficou sensacional. Olha só. E esse alongamento que a gente faz com a bancada da lavanderia ajuda demais, gente, no dia a dia e assim, a dar uma amplitude pro apartamento incrível. Então, a gente colocou só uma divisória em vidro aqui, tá vendo? Que separa mesmo fisicamente a lavanderia da cozinha, mas todos os detalhes entraram sequenciais, tá vendo? Então, a gente tem essa prateleira iluminada que sequencia e vai até a lavanderia. Aí do lado de cá a gente tem um lavabinho, que eu já mostro pra vocês no detalhe. Então ficou bem gostoso, né? Na parede da TV a gente entrou com esse mármore branco, com a parede verde abraçando esse volume. Aqui a gente tem uma lareirinha ecológica e esse banco que eu mencionei pra vocês no layout. Ficou bem bacana. E pra cá os quartos, que eu já mostro. Aqui a gente fez esse painel, que é uma palhinha bem clarinha, como encosto do sofá, da sala de jantar, ali eu. A gente fez esse espelho aqui nessa parede para também trazer uma amplitude e uma luminosidade, um rebatimento de luminosidade, porque tá vendo que ali atrás, aqui atrás, é o terraço. Então, essa luminosidade toda que vem do terraço, ela reflete no espelho e traz uma luz gostosa para dentro do apartamento, né? Então, aqui a gente fez a mesa com os pés em vidro, para ficar bem leve, e o tampo nesse mármore. Na verdade, aqui, eu vou até falar para vocês, aqui a gente usou uma fórmica para ficar mais leve, então não é pedra. Então, como a gente fez o pé em vidro, a gente usou um tampo de fórmica. Mas olha que lindo que ficou. Ela é fosca, o que eu gosto, né? Prefiro do que ter brilho. E ficou super bonita, né? E olha como dá, parece um mesão que não tem fim, né? Fica super legal isso, eu gosto desse efeito. No piso a gente usou um vinílico bem clarinho, num tom da madeira, porque a gente usou aqui uma madeira bem clarinha, tá vendo? Na cozinha também. Essa daqui eu acho que é Carvalho Treviso, se não tô enganada, tá, gente? Depois eu confirmo. Em cima a gente entrou com os armários iluminados, no fundo na madeira,
fica com esse efeito bem bacana. Aqui entrou a geladeira, na parede a gente tem o cimento queimado de um lado. Aqui a gente fez essa prateleirinha que vocês sabem que eu gosto de fazer bastante, né, na serralheria. Então ela tá num tom meio chocolate aqui, metalizado mais chocolate. O tampo a gente fez num mármore, aí aqui sim é um mármore, mas é muito parecido com o da mesa, para manter a mesma unicidade de linguagem, né. Aqui entrou máquina de lavar louça, forno com cooktop. Aqui o detalhe que eu mencionei para vocês que continua, tá vendo, na lavanderia? Então eu unifico o tampo, né? Aqui a gente tem armário, a lava e seca, o tanque a gente entrou com um tanque de inox mesmo, convencional, embutido na pedra. E aqui em cima a gente entrou com os armários nessa madeira bem clarinha. E aí os detalhes, né? Sanque iluminada, que eu acho que sempre dá um charme a mais. O detalhe da prateleirinha também, iluminada. Mas olha que bacana que fica, né? Dá uma amplitude absurda, né? E do lado de cá a gente só entrou com um apoiozinho, um quadro, porque ela é mais estreita, então não caberia armário, né? E aqui a gente fez mais um apoio de armários, a bancada com mais 2 banquetas também. E a integração com a sala. Então ficou bem gostoso. Aí aqui a gente pôs então esse sofá. A gente colocou uma mesinha bem magrinha, né? Pra não atrapalhar a circulação aqui. Então aqui ficou um apoio com a lareira, a TV. Isso é uma coisa importante, a gente sempre procura deixar fora do eixo, né? Então a gente tem uma lareira aqui, então esse calor aqui não fica embaixo da TV, ela tá mais pra frente. E aqui a gente entrou com esse detalhe de painel verde, que eu gosto, e essa base em pedra, ela segue, e a gente colocou esse estofadinho para entrar com essa mesinha de apoio aqui para a área do terraço, né? Que aqui a gente tem uma churrasqueira, grill de bancada embutida, em cima eu tenho a mesma linguagem, eu tenho uma preocupação sempre muito grande com isso, tá vendo que eu tenho uma sequência de linguagem parecida com a da cozinha? Aqui, então é como se eu tivesse uma sobreposição idêntica, né? Mas fica harmônico, conversa uma coisa com a outra, fica bem legal. Então é a mesma madeira, né? A mesma prateleira iluminada, nesse apoio do terraço. E aqui a gente só colocou uma mesinha de vidro, com tampo de vidro, pezinho preto, uma banquetinha de apoio, e fica super charmosinho esse canto também, né? Que a gente colocou os pendentezinhos bem limpos, né, neutros, que não comprometem. E ficou bem bacana. Para um apartamento de 70 metros, a gente ficou com uma área social bem gostosa, né? Aqui no lavabo, a gente fez a parede também revestida na madeira. Aqui a gente revestiu madeira e teto. Revestiu parede e teto na madeira. Parede de fundo entrou no espelho. Aqui na bancada a gente revestiu a parte de baixo na madeira, fizemos essa prateleira segmentando, né, os revestimentos. Na parte de cima a gente entrou com esse porcelanato, na verdade aqui é uma pedra mesmo, viu? É o Aglostone Calacata Prime, na parte de cima. Aqui entrou o cimento queimado, o pórtico da porta entrou num cinza no mesmo tom, para não destacar a porta. E aqui a gente fez um monolito nesse mármore. Ah, não, aqui é mármore mesmo, viu, gente? Não é o Aglostone, não. Aqui é mármore mesmo, parece um branco piguês, que a gente usou fazendo esse monolito. Com a madeira clarinha. E esse pendente para dar um charme a mais também. Esse lavabo ficou uma graça. E pra cá ficam os quartos. Eu vou mostrar pra vocês. Então, a gente tem suíte master, quarto da menina, quarto do menino e aquele banheiro aqui que é reversível. Entrando aqui no quarto da menina, aqui a gente tem o armário, uma solução que eu gosto muito de fazer, deixar essa lateral em vidro, porque não fica aquele volume de armário fechado, fica mais leve, né? Que é na chegada do quarto. Então, esse armário a gente deixou ele todo no vidro, com essa pintura metalizada, que é um meio chocolate, meio fende. A gente entrou com o tom do rosé no quarto dela, com esse tapete no pelo cortado, com essa estampa bem neutra. Aqui a gente entrou com a madeira clarinha também, então o piso vinílico ele continua em todo o apartamento. Aqui a gente fez um apoiozinho,
Um bloquinho, que poderia ter uma portinha aqui que abre, né, como gaveteiro, de apoio lateral à cama. Aqui a gente usou o mesmo detalhe daquela palhinha, então a gente entrou com a madeira clara, a palhinha na cabeceira. E aqui a gente fez uma brincadeira com espelhos na cabeceira, então a gente entrou com uma pintura mesmo na parede, alternada por esses espelhos, que são em tiras de espelhos com esse detalhe da chapinha metálica, que ficou bem bonitinho. E aqui a gente colocou só um pendente branquinho bem leve. Na cama a gente entrou com esses tons de cru, cinza e esse rosé. Essa daqui é a pele da minha amiga, né, da Rê, da Pelúcias e Afins. E aí a gente entrou com um tricô aqui trabalhado, num tom um pouquinho mais fechado que esse aqui é um veludinho rosa. Aqui o tricô, e aqui a gente fez uma colcha nesse veludo canelado, que tem um toque delicioso, que conversa com os tons das almofadas, né? E a colcha que eu sempre faço sob medida, vocês sabem, aqui ela tinha que vestir bem a cama, para não ficar bololô, né? E aqui também, tá vendo? Ela fica certinha, né? Não ocupa muito espaço. Aqui a gente fez num tecido que parece um linho, um linhão, na verdade, aí eu crio esses detalhes de costura, né? Fica bem bacana. Na cortina a gente entrou com um linho branco, bem delicado. Embaixo a gente entrou com cimento queimado. E aqui na parede da TV, a gente colocou uma TV bem de frente para a cama, a bancada de estudos, que entrou nesse rosé também, né? Fosco. A gente fez o trabalho de palhinha também, a gente entrou com a mesma palhinha da cabeceira nessa parede, para forrar essa parede. E do lado de cá, na sequência do armário, a gente colocou esses nichos iluminados também, que alternam entre a madeira e esse tom rosé. Então, aqui a gente deixou o nicho rosé iluminado e no fundo, entre o armário, entra a madeira. No teto a gente também pintou com um cimento queimado bem clarinho. E os pórticos das portas, eles seguem a mesma pintura que eu tenho na parede. E aqui é aquele truque que eu falei pra vocês, que dá pra transformar esse quarto numa suíte. Então, eu tenho uma porta aqui que liga com o banheiro e, ao mesmo tempo, eu posso também ter essa porta que dá pro outro quarto.